Camila terminou os estudos agora do ensino médio, né, Camila? Ano passado. E ela decidiu não fazer o Enem, porque ela tem sentido no coração o desejo de estudar, porque ela tem sentido o chamado de Deus no coração para ser missionária. Né? E aí conversou comigo, conversou com seus pais, os seus pais, o William e Cris. Cadê eles dois? Estão trabalhando lá no Kids, né? A Cris está ali, ó, servindo ali. O William também, então vem os dois para cá também, por favor. E aí o William e Cris concordaram, entenderam também, perceberam que Camila tem um chamado para a obra do Senhor. E aí ela vai, ao invés de entrar na faculdade, ela decidiu ir para o Betel Brasileiro, estudar no internato. E aí a igreja está apoiando também ela, né? Nós já demos carta de recomendação, vamos apoiar financeiramente também, né, aos pais, para enviar Camila para o internato em João Pessoa. O Betel Brasileiro tem também o sistema de estudo de internato, onde o aluno fica interno lá, morando lá dentro e dedicando a vida totalmente para estudar, como eu e Glei fizemos há uns 30 anos atrás, né? E aí Camila, então, está indo amanhã. Aí já fizemos uma despedida para ela, sexta-feira, tal, e vamos ouvir um pouco, né? Disse ela que tem uns 10 ou 12 minutos para ela dar o testemunho dela, né, para que todos possam ouvir. E pedir já a oração de todos os irmãos, fiquem orando por ela, para que Deus abençoe essa nova jornada da vida dela. São 4 anos de estudo lá no internato, tá certo? Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Então, como o pastor falou, eu fui convidada para falar um pouco sobre o meu testemunho, né? Como foi que eu decidi que eu queria ir para o Betel. Mas antes disso, eu queria deixar um versículo que falou muito ao meu coração, desde que o Senhor me chamou e tem falado muito mais agora. É lá em 2 Timóteo, o capítulo 4, é o versículo 1 e 2. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Bom, algumas pessoas me conhecem aqui desde pequena, desde muito nova. Eu cheguei aqui na igreja em 2010, eu tinha 2 anos de idade. Já faz 16 anos que eu estou aqui. E os meus pais se converteram aqui na igreja também, se batizaram aqui na igreja. Mas eu... filho de crente não é crentinho, né? Então, eu ainda não tinha tido a minha experiência com Deus, eu ainda não tinha tido uma experiência que eu olhasse para Ele e dissesse, Jesus, sem você eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas aí, mesmo tendo crescido na igreja, tendo trabalhado em muitos ministérios, eu ainda não tinha tido essa experiência, né? Mas aí, depois da pandemia, teve a Geração Mais, no ano de 2021, e eu já estava fazendo discipulado, minha mãe foi minha discipuladora. E aí o pastor estava fazendo um apelo no domingo de noite. E aí eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração que aquele era o momento de eu confessar, né, publicamente, que Ele era o meu Senhor e Salvador. E aí eu confessei a Jesus, eu aceitei Ele no meu coração. E aí nesse mesmo ano, em dezembro, no dia 12, eu me batizei. Só que aí... o meu chamado ele não aconteceu assim tão rápido, como parece ter sido. 2 anos depois, em 2023, eu estava servindo no Ministério Infantil, ajudando a minha mãe. E aí, tia Betânia estava pregando e ela estava falando sobre missões, que era uma coisa que na minha época eu não via falar tanto. Ou talvez eu não tenha prestado atenção. Mas ela estava falando sobre missões para as crianças. E aí, em determinado momento, ela fez um apelo. E ela olhou assim para mim e eu sabia que não era ela, era Deus falando comigo. E ela olhou assim para mim e ela fez, você tem um chamado missionário. Deus vai lhe fazer uma missionária. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Só que aí eu ainda fiquei com aquele medo, né? Que o ser humano, ele fica querendo duvidar de Deus.
E eu fiquei com aquele medo, será que foi Deus falando para mim? Será que eu vou ser uma missionária? E aí, um ano depois, em fevereiro, em janeiro eu tinha ido para o meu primeiro avanço missionário. Então eu fui lá, eu preguei, eu tive experiências lindas com Deus. E em fevereiro o Senhor confirmou no meu coração. Nós estávamos numa grupo, foi uma grupo muito especial para quem estava lá. E a gente estava no momento de oração e Deus usou um irmão do meu agrupe para falar comigo, renovando, né? E dizendo que ele tinha um chamado missionário para a minha vida, um chamado específico. E aí, nesse ano de 2024, eu já estava no 2º ano do ensino médio. Então, eu comecei a pensar. Eu sempre, desde criança, eu fui ensinada que a minha profissão tem que honrar a Deus. Então, desde criança, eu pensava, se eu for ser médica, vai ser para a glória de Deus. Eu pensava em entrar em áreas que me ajudassem a falar do Evangelho. E aí, eu comecei a pensar em qual faculdade eu ia fazer. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela área da saúde. E aí, eu comecei a pensar, né, o que é que eu poderia fazer que me ajudasse até a entrar em outros países com a minha profissão. E aí eu também comecei a pensar no Setebrae. Eu tinha o desejo muito grande de fazer o Setebrae, já estava tudo certo. E aí, no ano de 2025, eu ainda não sabia, mas Deus tinha planos maiores para mim. E no ano de 2025, eu estava na Consciência Cristã, e eu estava passeando pelos estandes com as minhas irmãs. E aí, eu parei assim, num que estava falando sobre o Setebrae. Tinha um moço apresentando o internato do Betel e tinha Betânia apresentando o Setebrae. E aí, eu comecei a conversar com eles e tal. Aí, o homem me apresentou o internato, né? Eu já conhecia o internato por causa do pastor Edgley, que eu sabia que eles tinham ido, e tia Betânia. Mas eu não sabia que Deus ia me enviar para lá também. E aí começou o processo. Eu cheguei em casa, com um folhetinho que eles me entregaram, e aí eu comecei a pensar, e aí eu fiz, não, Jesus, eu tenho até um caderninho que eu anotei até a data que eu decidi. Eu disse a Jesus que eu queria ir para o internato, mas eu não tinha contado a ninguém ainda, eu deixei guardado. Aí eu orei por aquilo, e aí chegou a época que eu contei para os meus pais, né? Aí começou aquela indecisão, eu fiz, meu Deus, se meu pai não deixar ir, o que é que eu vou fazer? E aí eu fiquei com medo de eles não deixarem eu ir, né, de me prenderem aqui. E aí a gente orou junto, meu pai disse que ia orar para ver se era da vontade de Deus. E se fosse, ele ia me mandar, né? E aí a gente começou esse processo e desde lá eu fiz um gabinete com o pastor, fiz um gabinete com os meus pais. E aí a gente começou a orar por mantenedores. Porque eu até falei para alguns deles que hoje em dia nada é de graça, né? Tudo tem um custo. E aí, para eu ir para o Betel, eu precisaria pagar também. Então, a gente começou a orar por mantenedores. E o Senhor tem levantado pessoas responsáveis, pessoas que têm um compromisso com a igreja, para me manter, para ajudar com a minha manutenção. E aí, esses dias eu estava vendo uma frase, e eu já estou encerrando, uma frase que uma amiga minha postou, que diz assim, é isso que importa, isso é vida, Cristo, e tudo que por ele se perde, transforma-se em silêncio, em eterno lucro. Então, assim, eu comecei a pensar sobre isso, e aí eu comecei a pensar nas coisas que eu ia perder, nos eventos da igreja, nos momentos de viagem com a minha família. Comecei a pensar, mas eu olhei para Jesus e eu vi que nada disso se compara. Eu vou ter um momento muito especial, que eu estou muito empolgada, um momento de preparação, e o Senhor vai me moldando. Então, eu conversei com Deus, eu disse, Deus, eu aceito perder alguns eventos, se for para fazer a tua vontade e sair de lá preparada. Então, é isso. Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Glória a Deus. Nesses 27 anos que nós estamos aqui, eu e Gley, nós viemos do Betel Brasileiro, nos formamos lá e viemos para cá. Logo quando nós chegamos, nós enviamos Betânia, que é a missionária Betânia hoje, né, Betânia para lá, para o Betel. Ela já estava no processo de ser enviada, né, antes da gente chegar aqui, e nós apoiamos e sustentamos Betânia nos seus estudos lá no Betel.
a igreja apoiou, e de lá para cá, nenhum outro jovem manifestou o desejo de ir estudar no Betel, no internato, né? Muitos já se formaram aqui. Aliás, eu olhei para um agora e eu vi que Fabrício Júnior queria estudar no Betel, no internato lá de João Pessoa, mas na conversa que ele teve com os pais preferiram que ele estudasse aqui mesmo, né? Então, ele tinha vontade de ir também, mas ele se formou aqui mesmo no Setebrae. Mas aí eu acho que de lá para cá é a primeira jovem que nós estamos enviando, né? Se não me falha a memória, é isso mesmo, né, Fabrício? Acho que não enviou, não. Então, nós estamos enviando para o Betel com muita alegria. Nós sabemos da responsabilidade, da experiência, da segurança que o Betel é, da referência que o Betel é. O Betel já tem 90 anos de existência, preparando pastores, missionárias, e já enviou missionários para várias partes do mundo, né? E, Camila, eu sempre digo que eu fui para o Betel, eu entrei no Betel, era uma pessoa com um certo nível de maturidade. Eu saí com outro nível de maturidade espiritual no Betel, porque o Betel foi uma bênção na minha vida e na vida de igreja. Eu cresci, aprendi, amadureci muito, né, no Betel brasileiro, né? Mas uma dica que eu dou para você é que você tem que estar aberta, com o coração aberto, para que em todo momento você permita e você veja Deus agindo na sua vida, mesmo nas coisas que você pode não gostar, que tem lá também as renúncias e tal e tudo mais, né? Então, porque lá não é um seminário, é um seminário, não é o céu não. Eu cheguei, achava que era o céu. Quando eu visitei o Betel a primeira vez, eu senti tanta presença de Deus. Eu digo, meu Deus, Deus está nesse lugar em todo canto e tal. Mas passei 4 anos lá dentro, eu vi que não era tão assim, né? Seminário, é feito por homens, tem homens, né? Mas em tudo o meu coração estava aberto para que Deus tratasse. Até nas coisas que eu não concordava, Deus estava tratando comigo e moldando o meu caráter, me preparando para o ministério. Então vá com esse mesmo coração, com esse espírito, para estar aberta, para obedecer, se submeter às normas do seminário e para Deus trabalhar no seu coração. Amém? Desde já, eu quero agradecer as pessoas que eles falaram, o William, Cris e Camila, e que se dispuseram para ser mantenedores também, para apoiar a família. É claro, o pai e a mãe são os mantenedores principais, a igreja também vai pagar também uma parte, porque lá ela vai pagar pelos estudos, e vai pagar pela moradia, né, e a alimentação, tem que pagar por toda, né, a hospedagem, moradia, alimentação e pelos estudos também, tá certo? E se alguém mais quiser, eu quero ajudar a Camila, eu quero ser mantenedor de Camila também, fala comigo, ou fala direto com ela, né, e você pode também estar enviando Camila para esse momento de preparo, né? Eu disse a ela que eu vou deixar ela lá pelo menos o primeiro semestre, sem ela vir nem aqui, para cortar o cordão umbilical, né? Cris e o William, que já está chorando, tal. Então, assim, para cortar o cordão umbilical, vamos deixar ela lá. Mas, a partir do segundo semestre, eu, como pastor, eu posso pedir, solicitar, que ela venha no fim de semana trabalhar aqui na igreja. Que é uma coisa boa do Betel, é que no final de semana os alunos vão trabalhar. Eles estudam durante a semana, então é teoria e prática. E isso foi uma grande diferença na minha vida. Não é só um curso teórico, é teórico unido à prática, né? Então aí a gente vai solicitar para que ela venha servir aqui na igreja como seminarista. Estou muito feliz porque nós temos uma seminarista agora que está indo para o internato do Betel em João Pessoa. Temos vários seminaristas aqui do nosso seminário, pessoas que já se formaram, eu sou muito feliz por isso também. Isso ajuda a igreja, para que a igreja tenha mais conhecimento teológico, mais firmeza doutrinária, com tantas pessoas que se preparam no seminário e dão aula e tudo mais. Amém, irmãos? Vamos orar então? Vamos orar por Camila, vamos orar por William e Cris também, que vão ficar com saudade da filhinha. É a mais nova, né? É a mais nova. Vamos orar, estenda a sua mão comigo. Senhor, muito obrigado pela vida de Camila, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, pelo crescimento que o Senhor tem dado a ela nesses anos, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor, junto com a tua igreja, abençoa, ó Deus, ela vai amanhã para o Betel, que o Senhor abençoe
toda a sua estadia lá. Que o Senhor abençoe os anos que ela vai passar lá, Senhor, estudando a Tua palavra, servindo ao Senhor, sendo moldada no seu caráter pelo Senhor. Ó Deus, e que ela possa ser bem-sucedida, e que o coração dela, Senhor, esteja totalmente aberto, sujeito ao Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela, para que o Senhor também possa fazer, através da vida dela, o que o Senhor tem a fazer aqui na terra. Em nome de Jesus, abençoa também o Wilma e Cris. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela visão deles, de concordar, de enviar a sua filha, a Deus, para a obra missionária. E nós agradecemos pela vida deles também, e que o Senhor conforte, que o Senhor console, que o Senhor dê graça. Ó Deus, eles vão com certeza sentir falta, sentir saudades, mas o Senhor estará junto com eles. Em nome de Jesus nós te oramos. Agradeço por todos os que vão ser mantenedores dela também, que já se dispuseram, que o Senhor possa abençoar e multiplicar as suas ofertas. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Deus abençoe, Camila. Abençoe, Cris. Parabéns. Parabéns aí ao William e a Cris. Não é todo mundo hoje, não é todo pai hoje que quer apoiar uma iniciativa de um filho assim. É verdade ou não é? A maioria quer que o filho vá para onde? Para a faculdade estudar o quê? Medicina, para ganhar muito dinheiro. E a vida se resume nisso? Claro que não, né? Então é honra a gente ter um filho que quer ser missionário, uma filha que quer ser missionária, ou um filho que quer ser pastor. Isso é motivo de alegria e de honra. Amém? Muito bem, vamos ouvir a palavra de Deus agora.